Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar, por favor. Isso aí. Meu tema um tema que eu tenho estudado é falar sobre o amor de Deus pelas pessoas. Então, estava eu indo a trabalhar. Como de costume, eu sempre leio a minha Bíblia que tem lá no celular, não fico vendo besteira. Pego a minha Bíblia e leio lá os meus versículos. E algo me chamou a atenção quando eu estava lendo a passagem de Jonas. Todo mundo fala, Jonas era teimoso, desobedeceu a Deus, desobediente, não cumpriu aquilo que o Senhor tinha falado para ele. Mas por que Jonas não quis ir para Nínive? O que tinha em Nínive que causou tamanho medo ou temor em qual Jonas ele não queria ir para aquela cidade? Aí a história do profeta, ele fala que Deus queria dizer quando declarou a Moisés: Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Isso está lá em Êxodo 34, versículos 6 e 7, para você que gosta de anotar. Jonas, na história, apresenta uma verdade bem imutável que nos revela o grande amor de Deus e a incrível graça do nosso Criador para com o povo daquela época, que era um povo que era desviado de Deus, cruel, obstinado, violento. Imagine uma cidade violenta. Eleva isso à 10ª potência, ou eleva ao quadrado. Uma cidade muito violenta era Nínive. E quando Jonas recebeu o primeiro chamado, ele ficava em questionamento: quando eu chegar em Nínive, o que acontecerá comigo? Será que vão me pegar, vão me matar? Ou simplesmente eu não conseguirei chegar até aquela cidade? Pensamentos variados passaram sobre a cabeça de Jonas. Para a gente entender mais sobre a palavra de Deus, vamos abrir lá nossas Bíblias em Jonas capítulo 3, ao tema onde eu quero passar, do versículo 1 ao versículo 10. Aleluias. Muito bem. Jonas capítulo 3, ele fala aqui da segunda vez que a palavra veio a Jonas. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com essa ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive, uma cidade muito grande, sendo necessário 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e a percorreu, um dia proclamando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum, e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono e tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinza. Então fez uma proclamação em Nínive: por decreto do rei e dos seus nobres, não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma. Não comam nem bebam. Cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira, e não sejamos destruídos. Tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Aleluias. Nínive era a capital da Assíria.
Naquele tempo os exércitos ameaçavam Israel. Os guerreiros assírios eram considerados os mais sanguinários e brutais. Uma coisa que eu li e eu fiquei impressionado com a tamanha crueldade. Quando eles pegavam uma pessoa, ele lhe arrancava a pele, colocava numa haste e deixava pendurado. Agora Deus fala para que um profeta vá até aquela cidade e pregue contra ela. Como que a gente vai poder compreender isso? O que passava na mente e no coração de Jonas? Nínive é mencionada pela primeira vez na Bíblia em Gênesis capítulo 10, versículo 11, que fala: dessa terra saiu Assur que construiu Nínive. Ela foi fundada por Assur depois do dilúvio. E a terra em que Jonas ele iria, se nós colocarmos aí, parafrasear a história, é parecida com a cidade que foi destruída antes do dilúvio. Parecida com a cidade de Sodoma e Gomorra. Só que Deus tinha um propósito para a cidade de Nínive. Deus tinha algo a fazer naquela cidade. Ele simplesmente poderia fazer igual fez na cidade de Sodoma e Gomorra, lançar fogo sobre ela e acabar com a cidade, acabaria com toda a iniquidade que estava acontecendo ali. Mas não, ele levantou uma pessoa, levantou um profeta. Nínive era uma das maiores cidades do mundo antigo. Em Naum, capítulo 3, versículo 1, vocês podem acompanhar a leitura aqui no telão. O profeta Naum fornece detalhes da maldade e violência praticados pelos moradores de Nínive. Assassinatos, roubos, mentiras, adultérios, feitiçaria. Naum, capítulo 3, versículo 1 ao 4, ele fala o seguinte: ai da cidade sanguinária, repleta de fraudes e cheia de roubos, sempre fazendo as suas vítimas, ao estalo dos chicotes e o barulho das rodas, a galope dos cavalos e o sacudir dos carros de guerra. Cavaleiros atacando, espadas reluzentes e lanças cintilantes, muitos mortos, montanhas de cadáveres, corpos sem conta, gente tropeçando por cima deles. Tudo por causa do desejo desenfreado de uma prostituta sedutora, mestra de feitiçarias, que escravizou nações com a sua prostituição e povos com a sua feitiçaria. Então Deus tinha prometido destruir Nínive. Lá em Sofonias, capítulo 2, versículo 3 ao 15, você vai ver a promessa do Senhor, que fala: ele estenderá a mão contra o norte e destruirá a Síria, deixando Nínive totalmente em ruínas, tão seca como o deserto. No meio dela se deitarão rebanhos de todo tipo de animais selvagens, até a coruja do deserto, e o mocho se empoleirarão no topo de suas colunas. Seus gritos ecoarão pelas janelas. Haverá entulho nas entradas, e as vigas de cedro ficarão expostas. Essa é a cidade que exultava vivendo, despreocupada, e dizia para si mesma: eu e mais ninguém, que ruínas sobrarão, uma toca de animais selvagens. Todos que passam por ela zombam e sacode os punhos. Existia uma promessa do Senhor contra aquela cidade. Mesmo existindo aquela promessa, ele levantou uma pessoa e falou: vá lá até lá, proclame até aquela cidade. E quando Jonas vai naquela cidade, aqui na palavra do Senhor, no versículo 4, acho que eu estou até passando o que eu escrevi aqui, mas ele fala: daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Na palavra do Senhor, a gente não vê que Nínive foi até aquela cidade, começou a curar as pessoas, começou a expulsar demônios, começou a ir aos mestres da lei. Ele simplesmente chegou num determinado lugar e começou a proclamar: daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Daqui a 39 dias, Nínive será destruída. Daqui a 38 dias, Nínive será destruída. Aí foi. Até que o povo falava: quem é este que está falando que Nínive vai ser destruída? Mas Nínive é uma cidade que tem exércitos muito corajosos. Não tem ninguém que possa ir contra Nínive.
Aí perguntaram quem era aquele rapaz que estava ali falando que Nínive ia ser destruída. Era um hebreu, servo do Deus Altíssimo. E a palavra do Senhor, que alguém possa falar para você, quem é aquele moço que está ali, trabalhando com essa alegria toda, não tem preocupação, não tem problema, o chefe chega bravo do jeito que ele chega lá, batendo na porta, não fala com ninguém, ele ainda tem a coragem de falar bom dia para ele. Esse é o servo do Deus Altíssimo. Os relatos que vimos, podemos perceber que a cidade de Nínive era terrível, a sua fama acompanhava de maneira que Jonas sabia que era a cidade, que ele tinha julgado e condenado aquele povo pelas práticas repugnantes. Mas quem era Jonas para se colocar no lugar de Deus? Jonas simplesmente ele viu que aquele povo às vezes teria feito com o povo de Israel, as atrocidades que teria acontecido com o povo de Israel, que o Jonas às vezes ouviu relatos e acompanhou. Aí o Senhor fala para ele, vai lá e prega a cidade. Jonas não queria fazer isso. Nós vimos lá no versículo, na Bíblia, na continuação, capítulo 4, que Jonas ele fala, por que o Senhor não destruiu essa cidade? Eu não fiz nada além de proclamar, Nínive vai ser destruída. Eu quero ver a destruição dessa cidade, não aconteceu nada. Mas Deus é misericordioso. Deus é muito misericordioso. Quando a gente leu no início, que fala do profeta Moisés, que Deus é misericordioso e compassivo, significa que a palavra compassivo fala que tem ou revela a compaixão, se compadece, condolente. Deus jamais ele quer condenar a criação, a imagem e semelhança dele. Ele vai até a última consequência por você. Ele te ama. Ele espera por você. Ele não vai fazer com que Deus não é um Deus castigador. Ele é um Deus de amor, é um Deus de justiça, é um Deus de paz. Muitas das vezes nós achamos que Deus está nos castigando por algo que fazemos, mas às vezes nós estamos colhendo aquilo que nós plantamos. É a lei da semeadura. Aquilo que você planta, você colhe. Só que você não colhe rapidamente, você não sabe quando você vai colher. Aleluias. No caso de Nínive, Deus revelou aos seus habitantes de maneira inconfundível a levá-los ao arrependimento. Um princípio fundamental do procedimento de Deus com a humanidade caída, que aparece em Ezequiel, capítulo 18, do versículo 21 ao 23. Se os irmãos puderem, abram a Bíblia em Ezequiel, capítulo 18, versículo 21 a 23. Aleluias. Ezequiel, capítulo 18, versículo 21, ele fala: mas se o ímpio se desviar de todos os pecados que cometeu, e obedecer a todos os meus decretos, e fizer o que é justo e direito, com certeza viverá, não morrerá, não se terá lembrança de nenhuma das ofensas que cometeu, devido às coisas justas que tiver feito, ele viverá. Teria eu algum prazer na morte do ímpio? Palavra do soberano Senhor. Pelo contrário, acaso não me agrada vê-lo desviar-se dos seus caminhos e viver? Essa palavra é maravilhosa. Não cabe a nós escolhermos quem nós devemos evangelizar, quem nós devemos orar, quem nós devemos trazer para próximo de Deus. Apenas seja um instrumento na mão do Senhor. Porque Nínive tinha todas as características para ser destruída. E tinha um profeta que não queria ir para lá. E às vezes nós passamos por alguém que fala: ei, quero falar com você, eu preciso de uma ajuda.
Às vezes a gente não para pensando que logo a pessoa vai pedir dinheiro, e não é. Às vezes ela quer ser ouvida. Ela quer, ei, eu preciso de uma ajuda. E não existe melhor ajuda do que você apresentar Jesus para a pessoa. Não existe melhor ajuda do que Jesus. Ele é o melhor. Aqui em Marcos capítulo 16, versículo 15, fala expressamente o que nós devemos fazer. Que é, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Temos que ir e pregar o evangelho do Senhor, não importa para quem seja. Se vamos fazer um trabalho de missões, prega o evangelho. Vou fazer um trabalho de entregar as marmitex, prego o evangelho. Vou panfletar, entregar panfleto lá, prego o evangelho. Como que eu posso pregar o evangelho se eu não sei nem um terço da Bíblia, eu não sei um versículo? Como que eu vou pregar o evangelho? Uma palavra que você falar: Jesus te ama, 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 Jesus te ama. Essa pequena palavra, 10 letras, faz um impacto muito grande na vida daquele que está desviado, daquele que precisa se encontrar com o Salvador. Algumas razões prováveis para que Jonas não queria ir para Nínive. Talvez ele sentisse que, visto que o juízo não caiu, ele seria considerado um falso profeta, uma vez que os judeus conheciam muito bem o texto de Deuteronômio 18, 28. Os que fala que ele saiu da cidade e foi para um lugar ao longe para ver a destruição. Porque se ele permanecesse na cidade, ele como hebreu conhecia muito bem esse versículo, Deuteronômio 18, 22, que fala: se o profeta proclamar em nome do Senhor, não acontecer, nem se cumprir essa mensagem, não vem do Senhor. Aquele profeta falou com presunção: não tenham medo dele. E o que o povo de Nínive poderia pensar? Esse está falando, é falácia, falando demais. Poderia ir atentar contra a vida de Jonas. Ou talvez pelo fato de a Síria ter sido inimiga de Israel, e ele quisesse que o juízo de Deus caísse incondicionalmente sobre aquele povo. Aleluias. O cumprimento do propósito de Deus através da vida de Jonas veio aqui no versículo 3. A história relata que Jonas saiu da casa dele, foi para o porto de Jope. Quem disse que lá estava escrito Tarsis? Nos meus pensamentos que vagam, eu penso que ele pegou o primeiro que tinha ali. O primeiro navio que estava ali ancorado no porto, ele chegou e entrou. Era Tarsis. Tinha tanto medo de ficar ali na população com as pessoas que ele foi deitar, foi descansar. Ninguém perguntou quem era aquela pessoa, o que ele estava fazendo ali, qual era o motivo da viagem, se estava a passeio, né? Se ele queria a primeira classe ou não. Só apenas ele entrou, pagou a passagem dele e entrou. E se abateu sobre aquele povo um grande e terrível tempestade, que cada um clamou ao seu Deus. E essa palavra é interessante, cada um clamou ao seu Deus. Aí foram questionar Jonas: o que você está fazendo deitado aí? Está vendo que nós vamos perecer, você está aí deitado? Clame ao seu Deus. Quem sabe Ele nos livra dessa tempestade? Aí ele começa a falar de onde que ele era, qual era o Deus dele. Essa história é bem interessante, que muitas pessoas em que nós nos relacionamos, às vezes não conhecem o nosso Deus verdadeiro. Conhece outros deuses.
Às vezes, até no dia de hoje, conhece Deus de ouvir falar. Conhece Jesus porque viram algum desenho na televisão, mas não conhece Deus verdadeiramente. Não conhece Jesus verdadeiramente. E cabe a nós apresentarmos a essa pessoa quem é o verdadeiro Deus. Quem é o Jesus poderoso. Porque quando Jonas falou para aquele povo, para aqueles marinheiros que estavam ali: eu sirvo ao Deus Altíssimo que fez o céu, que fez o mar e fez a terra seca. Eu queria ir para Nínive, eu queria fugir de Nínive. Perguntaram para ele: o que nós fazemos? Falou: me joga ao mar, que a tempestade vai cessar. E eles, com medo do Deus Altíssimo, falaram: não, vamos remar com mais força, porque se nós jogarmos ele, nós seremos condenados por sangue inocente. Eles tentaram e não conseguiram. As ondas ficaram mais fortes, o vento ficou mais forte. Aí eles oraram ao Senhor. Que interessante, né? De imediato esqueceram qual eram os deuses deles. Tinham vários. E oraram ao Senhor. E jogaram Jonas. De imediato, as ondas se acalmaram. O vento parou. E além do mais, e foi além, Jonas sem querer, né, foi um fujão, sem querer, evangelizou os marinheiros que estavam ali no barco. Evangelizou, apresentou ao Deus dos céus aquelas pessoas. Porque não, depois que Jonas foi lançado ao mar, a tempestade parou, o vento cessou. Eles ofereceram sacrifícios e fizeram votos a Deus. Então Deus usa as pessoas em maneiras variadas, em situações diferentes, em ocasiões em que você menos espera, o Senhor vai te usar. Em locais em que você menos espera, o Senhor vai te usar. Isso é importante. No meu trabalho, tem lá um rapaz católico, mas não é muito praticante, né? Eu falei para ele: eu acredito fielmente na Bíblia. Mas você acredita que o mundo foi feito em 7 dias? Acredito, está escrito na Bíblia. 7 dias, 6 dias, o 7º dia o Senhor descansou, Deus descansou. Está lá. Eu não preciso duvidar, eu não vou acreditar na ciência, porque por mais que a ciência ela tenda a se aprofundar, ela volta para onde? Para a palavra. Por mais que a ciência tenta procurar e desvendar, tentar desmistificar alguma coisa, eles voltam para onde? Para a palavra. Não há do que duvidar da palavra que foi escrita. Ela é viva e eficaz. Vai passar de geração em geração. A palavra do Senhor continuará a mesma. Vai se renovar nas nossas vidas, na vida dos nossos filhos, na vida dos nossos netos. Basta nós, no dia a dia, no seu devocional, na sua casa, no almoço, quando eles forem dormir, apresentar ao Deus verdadeiro a eles, para que eles possam conhecer, olhar para trás e ver: eu estou seguindo aquilo que meu pai um dia fez por mim. Eu estou fazendo aquilo que meu pai fazia por mim. E isso tem um impacto muito grande na vida daqueles que vão ser a igreja do amanhã. Porque qual é o exemplo que eles terão na casa deles? Se eles não veem o pai fazendo, se eles não veem a mãe fazendo. Vai na casa do priminho e fala: ah, mãe, tal pessoa eles oram quando vai almoçar, aqui a gente não ora. E são crentes. Quer dizer, dizem que seguem a Deus. Por que nós oramos? Não existe outro meio de falar com Deus a não ser a oração. E se você não sabe orar, peça para Ele, para que Ele te coloque palavras à sua boca. Muitas das vezes, todos os dias, na verdade, todos os dias, eu vou em direção ali ao terminal, eu falo com o Senhor, todos os dias, do meu jeito. Porque tudo que Ele dá a nós
Ele nos capacita. Tudo que Ele entrega nas suas mãos, Ele te capacita. Para que você tenha aquilo ali. E você faça o melhor com aquilo que Deus te deu. Aleluias. Aqui a gente pode levantar o aprendizado. Voltando para a palavra, né? Eu fiz um parênteses. Voltamos para a palavra aqui. Podemos levar o aprendizado para nossas vidas. Quando apenas precisamos falar de alguém. Acabei de falar, Jesus te ama. Pequena palavra aqui. Faz muita diferença. Para quem que a gente precisa proclamar o amor de Deus? Para a nossa família. Não adianta eu querer ganhar o meu vizinho, ganhar o meu amigo da faculdade, ganhar lá o meu colega do Facebook, o meu colega do WhatsApp, e eu não ganhar a minha família. Que profeta você é? Que evangelista você é? Que quando é para pregar para a família, para a sua família, você não. Deixe que outro pregue para ele, porque profeta de casa não faz milagre. Utilizaram essa palavra, né? E ficou. Tem que investir na sua família. Tem que investir. Uma história rapidinha sobre a minha vida, minha família. Minha avó, por incrível que pareça, minha história, ela se entrelaça com a comunidade, de alguma maneira. Minha avó, Dona Maria, meu avô Petronílio, muitos conhecem ele por aqui conhecia ele como Rogério, né? Minha avó não conhecia a Deus, conheceu a Deus através de uma missionária, apresentou o Evangelho do Senhor a ela, e ela começou a orar, pedir ao Senhor que abençoasse os filhos, a geração dela, e o Senhor cumpriu isso, cumpriu através da minha mãe, dos meus tios, né, bastante tio para bexiga, são uns 14. Tem um tio que eu nem conheço, pra vocês terem uma ideia. Irmão da minha mãe que eu nem lembro, nem sei como que é a afeição. Mas a oração, e como fala lá em Tiago, capítulo 5, versículo 16, a oração de justo é poderosa e eficaz. Não desiste de orar pelo seu filho, pelo seu neto, pelo seu enteado, pelo seu parente. Porque no momento de Deus, vai acontecer o que precisa acontecer. No momento de Deus vai acontecer aquilo que Ele tem reservado para a sua geração. Basta você orar. A oração pode muito. Tudo aconteceu na vida de Jonas, porque Deus tinha um propósito e queria salvar aquela nação. Deus tinha um propósito para salvar aquela nação. Aqui eu vejo na história aqui de Nínive, a história de Jonas, que Deus abriu o entendimento daquele povo. Que quando Jonas estava proclamando ali, Nínive será destruída daqui a 40 dias, Nínive será destruída daqui a 40 dias, e só proclamava, não fazia milagre algum, apenas proclamava. Que proclamar quer dizer, deixa eu voltar aqui, declarar publicamente em alta voz e com solenidade anunciar. Ele apenas proclamava. E Deus começou a abrir o entendimento daquela população, daquele povo, para entender o que Jonas estava falando. E no versículo, Jonas 3, no versículo 5 e 6, os irmãos vão colocar aqui no telão, fala que os ninivitas creram em Deus, proclamaram jejum, e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco, sentou-se sobre cinza. Também outra coisa que me chamou a atenção, por que pano de saco? A gente vê muito isso na Bíblia. Ele se humilhou, vestiu-se de pano de saco, e se humilhou ao Senhor, vestiu-se de pano de saco e ficou em jejum.
A gente vê lá que tem um pregador famoso aí de uma determinada igreja que se veste de pano de saco. Mas por que é o pano de saco? Para que ele faz isso? A pessoa vestida de pano de saco é revelada uma das seguintes condições. A primeira condição que se revela é luto, quando ela se veste de pano de saco. A segunda condição, tristeza e aflição por alguma tragédia ou desastre de âmbito pessoal ou nacional. E o que iria acontecer com Nínive era uma tragédia ou desastre do âmbito nacional. E ele conclamou, o rei, que todos não comessem, não bebessem, nem os animais, e até eles se cobrissem de pano de saco, para que se talvez o Senhor se arrependesse e não destruiria a cidade. Talvez. A gente vê aqui um povo que não... Por que eles fizeram isso? Porque sabiam, ficaram com medo. A cidade em que eu moro, onde eu vivo, vai ser destruída. O que vai acontecer comigo? Simplesmente foi o medo que falou mais alto, mas eles não conheciam a Jesus, a Deus. Não teve encontro com Deus. Simplesmente fizeram um ato, porque lembraram como que era, e o Senhor viu como que eles estavam fazendo, que eles abandonaram os maus caminhos, e o Senhor não destruiu como tinha ameaçado. E quando a palavra fala que Deus se arrependeu, não é porque Deus se arrepende daquilo que ele está fazendo, não. A palavra arrepender-se no nosso idioma português fala é voltar atrás. Deus voltou atrás e não destruiu Nínive. Ele deu uma segunda chance para aquele povo, para que aquele povo pudesse encontrar ao Deus verdadeiro. Foi a chance que deu para Nínive. E para a gente concluir, Deus é tão grande em misericórdia, que ama as pessoas e sempre lhe dá uma oportunidade para poder mudar de vida. Mudar a direção que estão indo. De terem um verdadeiro encontro com Deus. Sempre nós vamos ter uma oportunidade. Sempre aquela pessoa que você fala, essa pessoa não tem jeito. Sempre fica falando palavrão. Sempre fica aí maltratando a mãe. Sempre fica na rua. Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. E algo que fica na minha mente, às vezes quando nós falamos muitas vezes isso, como pessoas, é a vontade de Deus. Ah, aconteceu isso, é porque é a vontade de Deus. Nem sempre, irmãos. Nem sempre. Você tem que ver qual é o propósito que Deus tinha para que tivesse acontecido tal situação. Qual é o propósito que Deus tinha para ter acontecido alguma coisa. Deus sempre tem um propósito na vida do seu povo. Sempre há um propósito. Sempre. Que hoje você possa refletir e lembrar de quantas pessoas você pode impactar com o seu modo de falar. Apenas você sendo educado. Educado. Bom dia. Boa noite. Vá com Deus. Deus te abençoe. Jesus te ama. Vai chegar uma hora que alguém vai perguntar para você, por que toda vez que eu saio você fala Deus te abençoe? Quem é esse Deus aí que vai me abençoar? Eu não conheço ele. Está aí a oportunidade de pregar o evangelho do Senhor. Deus sempre tem um plano nas nossas vidas. Basta a gente saber, buscar a Ele, saber qual é o propósito que Deus tem para cada um de nós. Qual é o ministério que o Senhor tem colocado em nossas mãos, para que nós possamos ir adiante. Nem todos vão ser pregadores, nem todos vão ser presbíteros, nem todos vão ser ministros de louvor, nem todos vão ser diáconos. Qual é o ministério que o Senhor tem para cada um de nós? Isso era uma palavra que ficava latente em mim, quando eu sentava ali onde estava o Dieguinho,
o que Deus tem reservado para mim. E Deus sempre tem o melhor. Sempre tem o melhor. Às vezes nós almejamos algo que não é para nós. Você ora por algo que não é para você. Até você entender: Deus, obrigado. Obrigado. Porque se o Senhor tivesse me dado aquilo que eu pedi, talvez eu não estaria na sua casa. Deus ouve a oração? Ouve, todas. Não tem uma oração que Ele não ouve. Mas tem coisas que Ele não nos dá, porque aquilo que às vezes nós pedimos causa a nossa própria destruição. A palavra do Senhor é maravilhosa. Abaixem as cabeças, por favor. Está encerrando. Ficar com uma reflexão. Qual é o propósito que o Senhor tem para a vida de cada um de vocês? Quando lá em janeiro foi estabelecido um compromisso de que eu vou trazer para a igreja mais uma pessoa, não escolhe a pessoa, apenas pregue, fale, anuncie. O Espírito Santo é aqui, convence. E é Jesus que faz toda a obra. Pai, eu te louvo e te adoro, Pai querido, porque o Senhor tem estado com o seu povo nesse dia. A palavra do Senhor foi revelada a nós, e ela se revela de diversas maneiras, diversas formas. Basta nós nos colocarmos diante da sua presença, debaixo da sua vontade. Ó Pai querido, que o Senhor venha ser conosco, e que quando nós lermos mais de Ti, nós possamos ser cheios, se encher do Senhor, esvaziarmos a cada vez mais de nós, porque quando nós estivermos no centro da sua vontade, ó Pai, aquele que nós estamos proclamando o seu evangelho, o entendimento dele será aberto, e ele seguirá ao Senhor. Que o Senhor venha ser na vida de cada um que está aqui nessa noite, Jesus. Cada vida, Pai querido, que foi apresentada essa palavra, Pai querido, que o Senhor é que convence, o Senhor venha estar sendo sobre a vida de cada um, Espírito Santo de Deus. E quando nós ouvirmos a sua voz, nós não sejamos tardios em atender o chamado do Senhor, e que nós possamos, ó Pai querido, pedir a Ti que tira toda surdez espiritual, abre os nossos olhos. Nós queremos fazer a sua vontade, ó Deus. Peço a Ti, Pai, seja, Deus, com as crianças, com a geração que está vindo, que essas crianças sejam protegidas pelo Senhor, sejam guardadas por Ti, ó Deus, em nome de Jesus. Que elas possam ser as futuras presbíteras, ministras, pregadores da sua palavra, músicas, cantoras. Que o propósito que o Senhor tem para a vida de cada uma dessas crianças seja completado, ó Pai. Que haja, Deus amado, o amor do Senhor na vida de cada adolescente. É o que eu peço ao Senhor, Pai querido, pela vida dos meus, eu peço pela vida da sua igreja, das crianças, dos adolescentes. Que o desejo do mundo não seja maior que o desejo de Te adorar, que o desejo de Te buscar, de estar em Sua presença, de se humilhar e buscar a Sua face. Que esse desejo seja nos adolescentes, seja nos jovens. Ah, Pai amado, seja conosco, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Pedimos ao Senhor, seja conosco, seja conosco. Muito obrigado, Deus, pela Sua palavra.
pelo seu amor incondicional por nós. Em nome de Jesus. Aleluias. Glória a Deus.